Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura pelo mundo de Penny Dreadful. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de uma série chamada Penny Dreadful, na qual foi produzida pela HBO há alguns anos atrás e estrelado pela Eva Green. Mas, apesar da série ter feito muito sucesso, não é sobre ela que nós vamos falar hoje. Na verdade, nós vamos falar sobre as Penny Dreadfuls originais e que, de fato, vão inspirar essa famosa série. De uma forma bem simplificada, Penny Dreadful é uma expressão utilizada para designar um tipo de literatura muito popular no Reino Unido durante o século XIX e significa justamente toda a expressão, tudo o que representa esse tipo de literatura, já que penny significa centavos e esses livretos eram vendidos de uma forma muito barata, não era tão barato para produzir quanto mais para ser vendido. E Dreadful significa sinistro, já que a maioria dessas histórias representavam temas como crimes, assassinatos, ficção científica e terror. Mas as Penny Dreadfuls vão se tornar tão populares assim justamente por conta do contexto da época, já que ao longo do século XIX a gente vai viver a ascensão do capitalismo e da industrialização, e isso por si só já vai mudar a postura da população, da sociedade em relação ao dinheiro. Para começar, em relação à industrialização, a gente vai ver processos cada vez mais modernos e mais acelerados de produção de impressões de livros. E esses livretos, além de serem super baratos, tanto para os seus produtores, para os seus editores, quanto até mesmo para os trabalhadores, eles vão ser produzidos cópias e cópias de uma forma muito mais rápida. Além disso, em relação à ascensão do capitalismo, a gente vê que por conta disso, os trabalhadores, independente da sua classe, vão começar a gastar dinheiro com entretenimento. E pelo fato da gente ter toda essa modernização na época, a maior parte da população no Reino Unido nessa época era minimamente alfabetizada. Assim, as editoras vão começar a ver nesses livretos baratos uma forma de entreter o público e, obviamente, uma forma de fazer com que o público gaste seu dinheiro justamente nesses livretos, nessas histórias encantadoras, que vão atrair o público também justamente pela estratégia de publicação, já que essas histórias não eram publicadas todas de uma vez, e sim em capítulos. Cada capítulo era publicado em uma semana diferente, fazendo assim com que a visão, com que o olhar do público seja instigado por essas histórias e eles queiram saber o que vai acontecer a seguir. Eles precisam de um novo capítulo e, consequentemente, eles vão justamente esperar para na semana seguinte continuar comprando essas histórias. Essa estratégia é muito interessante porque, além dos capítulos serem publicados semanalmente, o que já instiga o público, as Penny Dreadfuls também tinham um tamanho exato para serem impressas. Ou seja, se dentro daquele tamanho uma frase inteira não coubesse, eles iam cortar a frase ao meio e o público só saberia como essa frase terminava e, consequentemente, como a história continuaria na semana seguinte, o que obviamente traz cada vez mais ansiedade para o público saber o que vai acontecer em relação às suas histórias favoritas. Isso com certeza vai trazer uma mudança no mercado literário da Inglaterra nesse momento, tanto que muitas editoras vão começar a ser abertas para se dedicar justamente a Penny Dreadful. Essa literatura ela vai começar mais ou menos na década de 1830 e até 1850 o Reino Unido vai ter mais ou menos 100 editoras se dedicando a esse tipo de história, além de muitas outras revistas que também vão abraçar esse gênero. Suas narrativas muitas vezes eram inspiradas em romances góticos do século XVIII, apresentando barões assassinos ou até mesmo damas que tinham conhecimento muito profundo em envenenamento que assustavam a população. Além disso, vão ter outros protagonistas aí como seres de outros mundos ou até mesmo piratas, mas na maior parte dessas histórias, os protagonistas eram detetives e assassinos das localidades mais inusitadas possíveis. E por conta disso, as Penny Dreadfuls também eram ilustradas, obviamente assim de uma forma muito grosseira, mas apresentava estilogravuras de momentos muito assustadores da história, como por exemplo assassinatos, julgamento e até a punição desse criminoso. E por conta disso também, dentro desses livretos vinha também um verso orientando as pessoas, orientando os leitores a não seguirem o exemplo desses criminosos, a não tentar cometer os mesmos crimes que eles, utilizar as mesmas artimanhas, porque então eles poderiam sofrer a mesma punição mostrada ali nessas histórias, o que acabava sendo uma estratégia muito instigante também bem interessante de venda. Uma das Penny Dreadfuls mais bem-sucedidas da época era uma chamada Mysteries of London, que era baseada num livro francês
mas que após tanto sucesso se popularizar tanto, se tornou algo extremamente novo e original, que além de remeter à vida das classes sociais mais baixas da Inglaterra, ou seja, traz uma reflexão social, também vai entreter em relação aos seus assassinatos e mistérios. Essa série de Penny Dreadful durou 12 anos e teve mais de 600 episódios publicados. Mas uma das Penny Dreadfuls mais famosas e que conseguiu sobreviver à mudança do entretenimento e que ressurge até hoje em diferentes mídias é a Sweeney Todd. Publicada originalmente como The String of Pearls, Sweeney Todd foi um sucesso de público e o famoso barbeiro demoníaco da Rua Fleet encantou e assustou a todos na era vitoriana. Na verdade, a história fez tanto sucesso que antes mesmo dela ser finalizada, da sua publicação chegar ao fim, já existiam peças de teatro sobre o personagem. E por conta disso, a história foi se popularizando cada vez mais e acaba sendo adaptada até hoje, onde a sua adaptação mais famosa é o filme do Tim Burton, na qual é protagonizado pelo Johnny Depp. E é claro que nós também temos Penny Dreadful, que é a série da HBO que traz uma homenagem ao gênero tão famoso dessa época. Apesar dos personagens não serem realmente dedicados a Penny Dreadful, né? Na verdade a série da HBO utiliza personagens da literatura de terror clássica, né? A gente vai ter aí o lobisomem, a gente vai ter Drácula, a gente vai ter Frankenstein, mas todo o contexto, toda a ideia da história traz a ideia de Penny Dreadful, né? De unir vários monstros, vários personagens aterrorizantes numa única história em diversos episódios ao longo da era vitoriana, né? Então, apesar dos personagens não serem originalmente dessas Penny Dreadfuls, toda a estrutura narrativa acaba sendo uma homenagem muito interessante, muito legal, porque traz assim um novo conhecimento também para o público, né? Faz com que esse gênero literário dessa época um pouco mais antiga ressurja e seja apresentado a um novo público. O legado das Penny Dreadfuls é inegável, sendo considerada a precursora de outros gêneros literários que vão surgir nas décadas seguintes, como as dime novels e as pulp fictions. A Penny Dreadful são nada mais nada menos do que histórias que vão entreter, com seus monstros, assassinatos e seres sobrenaturais, vão conseguir conquistar o público e vão sobreviver a grandes passagens, a grandes mudanças do entretenimento. Por mais que a gente não tenha o formato de Penny Dreadful atualmente, essas histórias sobrevivem nos nossos contos de terror atual. O seu sucesso, o seu legado é tão grande que o jornal inglês The Guardian já disse que, como entretenimento de massa, as Penny Dreadfuls é o equivalente vitoriano aos videogames. E vocês, já sabiam o que era Penny Dreadful? O que acharam? Conhecem alguma história que originalmente foi publicada nesse formato? Já assistiram a essa famosa série da HBO? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!